quero falar sobre uma questão muito séria. Me ajudem a levar isso adiante, a falar para outras pessoas sobre a dependência química. Eu assisti esses dias um documentário sobre aquele ator que fez o Friends, e ele era tão dependente químico que ele morreu disso. E o que faz uma pessoa ser tão dependente de uma coisa química? Dependência química, ou seja, a pessoa ela tem uma mente que já está acostumada com outras dependências. Muito provavelmente, desde criança, ela tinha alguma dependência emocional, alguma dor, alguma coisa, um impacto que a tornou dependente de alguma coisa externa a ela. Olha como isso é espiritual, essa questão. Então, as dependências são uma coisa normal na vida dela, até que ela se tornou dependente de uma coisa externa, que é o vício, que é a droga, que é o álcool e tudo mais, né? Então, esse ator do Friends, ele era o principal ator ali do Friends, que é uma das séries mais famosas de todos os tempos, né? Incrivelmente. Ele ganhava $1.200.000 por semana e ele morreu, ele definhou. Médicos foram subornados para passar drogas para ele, porque ele não conseguia ficar sóbrio. Então, assim, nem um segundo sóbrio, com todo esse dinheiro, com toda essa fama, com tudo isso que todo mundo pensa que é legal, que sonha e tal, e mais, ele não conseguiu ficar feliz. Ele morreu da droga. O que faz alguém morrer assim? Da dependência química, da dependência. Dependência que ele já vinha trazendo na mente dele, né? Dependências de outras coisas que vinham aí pela vida. E que ele chegou a depender de tal forma de uma substância. Então, a grande questão é, por que essa pessoa não consegue enfrentar por um segundo que seja a realidade? Porque o nosso ego, a função dele é enfrentar a realidade. Por que o ego de um dependente não consegue enfrentar a realidade? E ele precisa de uma substância que entorpeça, ou seja, que deixe ele alienado da realidade, que ele possa fugir de uma forma brutal da realidade. Que dor é essa? Essa questão se resolve espiritualmente. Eu sou palestrante de AA há muito tempo, né? E os 12 passos de Alcoólicos Anônimos é todo voltado para a espiritualidade. Todo mundo sabe que dependência se trata espiritualmente, espiritualidade. Mas por que então tão pouca gente resolve? Tanta gente gasta. Esse homem do Friends, ele gastou $10 milhões só com internações. Fora tudo mais, que ele comprava drogas ilícitas. Então os médicos, para passarem essas drogas para ele, cobravam um absurdo. Então uma droga que custava R$10, ele pagava 10 mil, né? Então, o que mantinha essa pessoa tão fora da realidade, a ponto dele gastar tanto dinheiro só para se manter fora da realidade? Que dureza é essa? Que dependência é essa que ele tinha de fugir da realidade? Que a realidade tão dura era essa? Quando você olhava para a vida dele, parecia que a realidade estava boa. Nossa, ele é famoso, ele é rico, ele é tudo de bom que eu queria ser também. E aí? Por que ele tem que entorpecer essa dor? Por que tem tanta dor para ele entorpecer? O que acontece com essa vida? O que acontece ali? Que dor é essa? Aí ele vai buscar a espiritualidade, ele vai buscar os 12 passos, ele vai para um programa lá que tem a espiritualidade. Por que então que essa espiritualidade não recupera? Porque a espiritualidade, ela é uma coisa divina, única, simples, poderosa, mas que a gente tende a tornar também num aspecto religioso. Eu vi isso muito no Alcoólicos Anônimos. Muitos Alcoólicos Anônimos conseguem seguir, sim, a espiritualidade, mas muitos não conseguem. E tornam o processo de espiritualidade numa religiosidade, onde cheio de dogmas, rituais, e transformam aquela espiritualidade, que deveria ser universal, de novo numa religião. E aí a religião não tem esse poder de transcendência, de trazer Deus, de fato, para a vida, para a mudança, para a transformação e para fazer a revolução. Só a inteligência espiritual é uma mudança, é uma transformação cerebral, é uma transformação pessoal, é uma transformação no ego, na persona. É uma mudança mesmo de vida, né? É o fazer-se novo, é o tornar-se nova criatura.
E a religião não traz esse aspecto. Então, a adicção, ela só existe porque para enfrentar a realidade é preciso de fato ser espiritual. E para ser espiritual, não pode ser religioso. É preciso ir além da religião. Bora aprender juntos e passar isso adiante para que realmente as pessoas tenham um instrumento para sair das drogas? Bora comigo?